Seja bem-vindo a mais um episódio dos Monteses. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento, sobre casamento, sobre filho. A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência de vida aí. E o motivo desse episódio é porque a gente estava conversando com uma pessoa próxima da gente, né? Esse final de semana, a gente conversando com um amigo nosso. E ele enrolando pra casar. Isso vai ser um episódio bom se você ainda não tá casado, você já vai mandar, você já sabe pra quem, né? Mas é um episódio legal, porque foi um papo bacana nosso. Foi. E a gente foi conversar sobre casamento, relacionamento, filhos, sobre coragem. Eu sempre tô bem acompanhado aqui, doutor Montes, acompanhado da Doutora Ana Luciana Montes. Coisa Montese. linda, né? A participação dela é sempre essencial aqui, porque a mulher equilibra, né? E é por isso que a gente gosta tanto de relacionamento, porque não é à toa que existe o homem, a mulher e o equilíbrio. A gente vai fazer aí um pezinho dos dois pra gente levar aí pro melhor. E o que que a gente conta de nós dois, hein? Por isso que a gente fala muito de É, relacionamento, né? mas Porque assim, a gente tem visto pessoas em relacionamento assim. Ah, a gente tá namorando há 10 anos, 10 anos, a pessoa com 35 anos, e assim, é que a nossa história é um pouquinho diferente, né? Nos conhecemos na residência, é, e aí o Enzo surgiu aí na nossa vida como um presente, que eu falo que foi um presente mesmo. Um presente de Deus. Mas a gente não escolheu naquele momento, foi o destino mesmo. Na verdade, não contaram pra gente talvez, na nossa vida foi a gente se conheceu, né? A Luciana engravidou. Mas talvez, se não tivesse vindo, talvez a gente estivesse até hoje, né? Vamos construir a carreira, a gente tá tão indo tão bem, estamos desenvolvendo, né? É que eu acho que a sociedade hoje em dia, Produtividade demais. e não só isso, eu acho que é para você desenvolver as suas coisas. É uma coisa meio um pouco egoísta, vai. Não é, obviamente, não tô falando de todo mundo, tá? Tô falando de algumas pessoas que eu tô vendo, no sentido assim, eu preciso me realizar, eu preciso fazer, e mal sabe ela que, na verdade, casamento e filhos traz uma realização que nada, nenhum âmbito da sua vida você consegue. E nós somos propagandistas, é assim que fala, Que deixe claro, tá, de gente? casamento. Esse não é o episódio da teoria da piscina gelada, né? Que a gente pula e tá gelado e fala, vem, tá quentinho. Não, não é não. No Não, não, é começo porque foi a gente muito, realmente gosta. no começo foi muito difícil, porque a gente não tinha se planejado, né? Apesar da gente sempre ter aceitado com assim, a gente aceitou fazer uma família mesmo e aceitamos como um presente de Deus, mas na verdade a gente não tinha planejado. Eu tinha acabado de começar a residência, eu não conhecia o Bruno, eu não conhecia a família dele, então foi assim, aceitem. E a gente cresceu muito, e quando a gente pega pessoas da mesma idade nossa, a gente não pode falar que estão perdidas, porque elas estão indo para outro caminho. Mas a gente quer puxar, a gente fica tentando puxar para esse caminho, porque a gente fica assim, o que está acontecendo? Por que você não quer formar uma família? O que te impede disso nesse momento, né? Medo, né? Parece, a gente conversa com as pessoas, parece que as pessoas hoje têm medo, né? Medo do casamento, medo do filho, porque acham que realmente vai dificultar a vida. Tudo bem, pode aumentar os desafios, mas a nossa vida, gente, o que melhorou, o que a gente evoluiu por conta dos nossos filhos, né, e do nosso casamento. Por exemplo, hoje a gente vai conversar com pessoas da nossa idade que não estão na mesma situação que a gente, parece que a gente tem 50 anos, né? Parece que a gente está É, em 60, assim. A gente brinca que a nossa relação parece que já tem uns 30 anos que a gente está junto, tanta coisa que a gente já viveu, mas isso traz uma maturidade, gente, tão grande para a vida, né? E aí você começa a entender o quanto o filho é desafiador, mas o quanto te fortalece, o quanto te faz crescer, o quanto te faz querer mais, né? Desejar mais, produzir mais, construir mais. Você vê o próprio relacionamento, né? O casamento. Por quê? Porque nós tivemos os nossos namoros, eu namorei, a Luciana namorou, mas quando a gente entende um casamento, a gente entende uma aliança ali para a vida e não tem mais essa de tipo, não tô feliz, eu vou sair, eu vou embora. Não, você vai ter que dar um jeito, né? Você vai ter que é, aprender a conversar, você vai ter que aprender a falar. Eu sou uma pessoa que tinha muita dificuldade de falar. Às vezes ainda tem, mas todas as nossas brigas eu calava, me fechava, eu aprendi a falar coisas que me deixavam incomodados, coisas que me faziam feliz. E é isso que é
envelhecer, né, gente? A vida é uma série de aprendizados, e aí você vai ganhando maturidade. E é muito bonito quando a gente olha para trás hoje e vê a nossa maturidade, tanto quando pessoa, quando casal, quanto pai e mãe, né? Eu não sei se é só medo, eu acredito também que é um pouco de comodismo, né? É óbvio que cada um tem um propósito de vida, nem todos têm um propósito de casar e ter filhos, né? Eu acho que os valores mudaram muito, né? Mudaram mesmo. As pessoas falam muito, você não precisa disso para ser feliz, e realmente você não precisa disso para ser feliz, mas a gente quer, nós somos defensores, e estamos aqui defendendo a família, acima de tudo, porque a gente acredita que você desenvolve mesmo em todos os aspectos, como a gente não vê com pessoas que não têm família e filhos. Enfim, cada um escolhe o caminho que deseja seguir, mas eu não sei se é um comodismo mesmo ou se é medo, eu não sei. Eu acho que tá muito assim, tá bom assim, né? Eu tô vivendo minha vidinha aqui, não quero, tá tudo muito bom, criança dá trabalho, marido dá trabalho, casar para quê? Então tem tanta gente falando na internet por aí contra o casamento que a gente veio aqui falar a favor mesmo. É literalmente Se o isso. seu relacionamento tiver emperrado aí, gente, marca um jantar com a Luciana, porque é na hora, assim, ó, leva a sua esposa, leva o jantar, que a Luciana vai fazer propaganda, tá? E a gente tenta converter, né? Parece que as pessoas querem converter de religião, a gente fica Só que é de falando. casamento. Porque, assim, tem um lado muito difícil, mas tem um lado muito grandioso, né? E as pessoas não estão enxergando isso, né? É que é óbvio que a gente tem o viés religioso hoje. Mas antes, que eu não estava tão assim com a minha fé como eu estou hoje, eu já sabia da importância e do propósito de ter uma família, de construir isso e deixar isso para mim. Para mim é o legado dessa vida, é isso, né? É ter uma família, ter com quem se apoiar. Então, eu queria entender o porquê que as pessoas estão postergando ou nem querendo mais isso, né? O Agora, quanto que os valores estão sendo perdidos sim, mesmo. isso é uma coisa importante, mas o que eu queria trazer para vocês aqui, gente, em relação ao casamento, independente, porque assim, a gente pode ter aqui pessoas que ainda não estão casadas, namorando, e que talvez esse episódio seja interessante para você perder o medo, vamos dizer assim, né? Confiar na união, confiar na maternidade, né? Confiar na nossa descendência, na geração, mas a gente também está atingindo muita gente, inclusive a maior parte do meu público já são de pessoas casadas. Eu até assustei quando eu fiz a enquete, tipo, bate 80% quase de público casado. Então, a gente vai passar aqui numa coisa que eu gosto muito de falar e eu aprendi muito isso na vida, gente. Quando eu conheci a Luciana, nós viramos duas pessoas dispostas a construir uma família e criar o nosso filho. Não foi aquela coisa que talvez as pessoas namorassem, né? Namoraram aí 5, 10 anos, casaram, juntaram, né? Já eram duas pessoas conhecidas, com intimidade, a gente não teve isso. Então a nossa energia inicial foi muito no filho, né? E foi um filho, foi outro filho, e a gente foi amadurecendo, mas uma coisa que fez total diferença na nossa vida foi a gente aprender a olhar para a gente de forma individual Ai. depois dos filhos. Porque eu percebo que muita gente casa, né, tem filho, casa e vira pai e mãe. Isso Eu é pego verdade. E muito esquece o relacionamento. isso, eu pego muito paciente, às vezes tem um casal no meu consultório e a mulher tá grávida ou tá com o filho nascendo, e eu já falo pro pai eu já dou um conselho pro marido, eu falo, ó, entenda que agora os próximos meses você tem uma mãe, não é uma esposa mais. Eu me frustrei muito no início, né, assim, e olha que a Luciana ainda foi super parceira no sentido de, como a gente tinha acabado de conhecer, né, ela não deixou de ser a minha esposa, né, pelo contrário, ela se policiou muito nisso. Mas às vezes o homem não entende que o É, casamento, depois do filho, ele vai ter um momento onde a mulher está muito é. mais pro filho. E às vezes a gente fica esperando essa maturidade do homem, A mas é gente não difícil para tem. ele, porque ele quer a esposa dele, A gente né? não tem. E pra gente também é difícil um homem que também não entenda que no O que está momento acontecendo ali, você né? precisa também focar naquela criança e E- você tá sem dormir, você tá ah, insegura, com os hormônios todos trocados, mas eu acho que o que eu vejo também depois é mães que prolongam isso, mesmo a criança já estando mais sim, velha, e, e elas colocam sempre os filhos na frente isso. do casal, né? E aí
se perde a conexão. A primeira vez que eu ouvi, gente, uma coisa, isso para mim foi muito marcante. A primeira vez que eu escutei uma pessoa falar que o mais importante da vida dela era a esposa, eu fiquei em choque. Eu falei, não, como assim? Mais importante da minha vida é minha esposa? Não, jamais. Mais importante da minha vida são meus filhos. Ó, e eu fiquei com isso, esse negócio ficou na minha cabeça um tempo. Como assim, amar minha esposa mais do que o meu filho? É impossível. Até que eu entendi. Por isso que a maturidade é importante, por isso que o desenvolvimento é importante. Por quê? Porque o seu filho não é seu. Seu filho vai voar. E você tem que amar a pessoa que construiu uma vida com você. Realmente, quem tem que ter mais amor, mais atenção, mais cuidado é a minha esposa. Porque a gente construiu um filho, mas vai dar 18 anos, eles vão dar um tchau pra gente assim e vai embora. E o que que é o relacionamento? É esse tempo que você viveu com essa pessoa, né? Então, da mesma forma que você deu tchau pros seus pais e você saiu de casa e foi seguir a sua vida, a sua família, os seus filhos também farão isso. E você vai entender que a sua família é a pessoa que está do seu lado. E não só o fato deles saírem de casa e nunca mais, mas você manter um bom relacionamento, mesmo enquanto seus filhos estão aqui, e eles verem isso. Não tem nada mais precioso. Gente, sério, assim, eu vim de um lar que teve muito conflito, e não tem nada mais precioso e mais base para uma criança dela ver que os pais estão bem. E isso não significa assim, porque tem gente que fala assim, mas a gente não briga. Mas o relacionamento não está harmonioso. Ele não vê o amor do pai pela mãe, aquele brilho no olhar, a mãe se arrumando para o pai. Então, assim, não tem nada mais maravilhoso que você deixar isso para os seus filhos. Então, faça pelos seus filhos também. Não é só pelo seu marido, mas também pela felicidade da casa. A gente tem que honrar nosso marido e ele tem que honrar a esposa acima de qualquer coisa. E isso faz bem, primeiramente, para os seus filhos. É isso que as pessoas não entendem. É a confiança que você vai levar para os seus filhos. A medicina, gente, ela tem um. Eu agradeço muito o fato de ser médico, porque todos os dias você lida com pessoas, com casais. São pessoas que abrem a vida para você ali, né, de uma forma muito gratuita, vamos dizer assim, né? A pessoa vai lá e ela fala da vida, ela fala dos sentimentos. E é muito legal quando você vê um casal que tem uma maturidade boa de casal, né? Por exemplo, às vezes eu vou atender pessoas mais velhas, já tive casal de 60 anos que viaja junto, que anda de moto, que não sei o quê. Eles têm um entrosamento, eles têm uma intimidade, eles têm uma energia boa, eles têm uma parceria que é invejável, gente. É lindo você olhar e falar assim, eu lembro dessa consulta como se fosse ontem, eu falei, gente, que energia que vocês dois têm, que casal lindo, que união. Por quê? Porque é uma construção, né? E às vezes a gente perde esse valor do casamento. A gente acha que o casamento hoje é só criar o filho, cada um faz o que quer, o marido faz o que quer, a mulher faz o que quer, e esquece da união. Isso quando não separa, né? Isso. Mas mas isso tem tudo a ver com o que a gente falou no começo, das pessoas estarem postergando, e também dentro do relacionamento, eu casei, mas é um egoísmo, é um olhar só para si, então, assim, o que a gente falou da linguagem do amor no outro episódio, tem tudo a ver, de você saber, querer agradar, tornar o seu relacionamento melhor, ao invés de ficar olhando para mim, ou ficar olhando o que o seu marido deixa de fazer. Os né? defeitos, os problemas. Ele não faz... É difícil, gente, é difícil. No começo, eu tinha muito isso. Nossa, era muito incrível isso no começo, ainda mais quando a gente está sobrecarregado. Isso é fato. Quando a mulher está sobrecarregada, o homem está sobrecarregado, ele tende a culpar o parceiro. Então, você está assim porque o seu parceiro não fez assim, assado, e vira uma disputa de quem faz mais ou quem faz menos, e aí você começa a colocar lista, olha, tá vendo? Eu tô fazendo mais que você. E essa disputa vai minando o casamento, vai tornando assim insustentável, insuportável ficar naquela relação. Não adianta, gente, não é braço de ferro, não é cabo de guerra. Se os dois for para o mesmo lado e fizer a mesma força, vocês vão muito mais longe do que cada um ficar remando para um lado ou puxando de um lado. Entendam que o casamento é uma parceria, é um acordo que vocês fazem, né? Se vocês casaram, se vocês assinaram, né? Se vocês fizeram um juramento, entenda isso como uma parceria, e vocês vão entender que vocês vão muito mais longe. Eu comecei falando que a gente foi muito pai e mãe, né? Depois de um tempo a gente foi casal, né? A gente deu uma atenção pro casal, e hoje a gente tem dado muita atenção para cada um.
E eu acho isso lindo. Eu me desenvolvi, eu Ah, é. apoio o máximo a Luciana se É o que desenvolver, você cuidar. precisa no momento também. Às Isso. vezes você vê que você precisa dar mais atenção. São pratinhos que você precisa equilibrar, né? Eu me doei tanto Na maternidade. na maternidade, depois com o Bruno, que eu senti que eu perdi um pouco minha identidade por não ter desenvolvido. Então, assim, é interessante esse olhar dele e me deixar também desenvolver nesse lado e ele também. Sim. E assim, é muito, muito, muito bonito a gente estar falando aqui, mas às vezes o parceiro não quer nada com A nada, prática é diferente, né, né? gente? A Então, realidade é assim, o que diferente. que a gente vê é assim, que a gente recebe muito. Ah, doutor, mas o meu marido não quer, não adianta, ele tá olhando para as coisas dele e tal. Só que a gente tem que começar com a gente. Começa com a gente. Transforma ambiente? Sim. Esperar que o outro mude? A maioria das vezes que você joga a responsabilidade pro seu marido, você quer tirar a sua responsabilidade, né? Então, assim, eu quero emagrecer, mas meu marido não deixa. Talvez seja a desculpa perfeita para você não se desconfortar, porque a gente sabe que o emagrecimento é desconforto, né? Então você vai, mas meu marido não deixa, mas vai, você que vai fazer a sua comida, é você que vai cozinhar, é você que vai comer. Então, muito cuidado em jogar a responsabilidade pro outro. E eu falo muito isso, gente, porque eu sou homem e eu entendo que homem é cabeça dura, homem é chato, gente. E quando às vezes, quando eu tô atendendo um homem, né, eu falo assim, ó, gente, eu falo assim, ó, homem é simples, ou é 8 ou 80, ou ele não vai fazer nada, ou ele vai fazer tudo. Mas não adianta cobrar, pelo menos a minha opinião. Não adianta você ficar jogando as coisas na cara do seu marido, não é aquela brincadeira, a gente vai arrumar a tomada, mas não adianta me lembrar a cada 6 meses, né? A gente A mulher, ela, gente, a gente tem que ser mais inteligente, né? Não é ficar fazendo tudo e viver cobrando e num brigando e jogando. submissa, não é nada disso. Mas se você usar um pouquinho da sua inteligência, um pouquinho, Vocês são muito em mais vez de, inteligentes que em a vez de gente. confrontar o seu marido, use alguns artifícios, bota sua cabeça para pensar, porque eu sei que você sabe como que Vocês têm funciona a dinâmica várias do seu cartas marido. na manga. Você sabe que, Você sabe agradar, vocês sabem você derreter sabe a onde você gente. ganha ele, mas na verdade vocês querem o quê? O confronto. É. Entendeu? Porque eu sei, porque tem dia que eu quero confronto também. E você sabe que eu tenho estudado muito, né, gente, passado, inteligência emocional, desenvolvimento, e a gente vê muita crença, inclusive dos pais. Se os seus pais brigavam muito, às vezes você tem necessidade de brigar, porque você cresceu naquele Ou o ambiente. oposto também, que é o que aconteceu comigo. Como meus pais brigaram tanto, eu queria fugir de conflito, e às vezes a gente não conversava o que tinha que ser Isso. Mas tem conversado. gente que faz questão de brigar, enquanto tudo tá bem, ela precisa brigar porque foi lá do passado dela. Eu cresci Exatamente. num ambiente de briga, como é que eu vou ter um relacionamento que não tem briga? Como assim? Né? É Então, verdade. é bom você voltar e ver como é que foi o seu ambiente. Gente, casamento, o pai e a mãe que você teve, né, o relacionamento que você teve com seus pais, vai dizer muito do que você vai viver no futuro. Agora, não é porque os seus pais brigavam, separaram ou tiveram problema que você precisa ter. Você pode entender, resolver o que aconteceu no passado e estar disposta a construir um novo relacionamento, uma nova vida, né, um novo futuro. Quebrar maldições, gente. Não leva isso para outras gerações, Quebra faz na diferente. gente. Estuda, vai atrás, né? Procure terapia, procure coach. Só não fique do jeito que tá, né? Que isso sirva, que a gente está falando aqui, é só para vocês, para melhorar a vida de vocês. Que isso sirva como uma sementinha para você ver que não tá bom e que você consegue melhorar, né? Todos nós podemos todos, melhorar, todos nós. Começa com a gente, né? Então, assim, antes de você pegar o seu relacionamento, entenda que são 3 instituições aí, né? Você, o casal, né? E a família, vamos dizer assim. Olhe, comece por você, né? Eu sei que é fácil eu pedir para você enumerar aqui. A Luciana pedir para eu falar 10 problemas meus, ela escreve uns 20 rapidinho aqui. Mas é muito fácil a gente enxergar o outro. Eu também tenho. É fácil falar, mas é difícil a gente olhar pra gente. Então, assim, não se cobre, não cobre do outro. Olhe pra você. Você pode dar um pouco mais de atenção, você pode ser um pouco mais paciente, você pode cuidar de você, fazer o seu exercício, ter o seu tempo, né? Até mesmo dentro do exercício, quando eu comecei a fazer meus exercícios, gente, eu saía de casa, acordava 6 horas da manhã, saía. Não ficava lá, Luciana, vamos, você tem que ir comigo, você tem que caminhar comigo, você tem que correr comigo. Porque às vezes não está na hora dela. E ela teve a hora dela, sem problema, né? Do jeito dela, porque tinha outras coisas. Tô lembrando agora quando você fez o post no Instagram falando coisas para agradar o outro. E aquilo, gente,
foi como uma ofensa para as pessoas, É. né? E o que que o outro vai Virou fazer para te machismo, agradar? Hoje virou um machismo, Virou né? O competição e feminismo machismo, atual, é. eu agradeço muito o que o feminismo trouxe pra gente, né? Eu só posso estar aqui por causa disso e eu tenho voz por causa disso, mas eu acho que tomou um caminho assim de que você não pode mais eles falam, você não pode mais agradar macho. É. Você não pode mais agradar, você não pode mais estar num relacionamento, querer o bem do outro, que isso virou submissão, isso virou disputa, mas o que que ele vai fazer por mim? Loucura, né? Foi uma Não loucura, assim, precisa, as né? pessoas estão muito adoecidas e vocês que escutam a gente não vai deixar vocês irem para esse mesmo caminho. Não vão, Não. né? Porque não é o caminho da felicidade. Não é. Não é. A gente quer vocês felizes no relacionamento com a família, prosperando. Eu acredito que a vida a gente faz ela ser feliz, né? Dentro do nosso relacionamento, dentro dos nossos negócios, dentro de qualquer coisa, né? Quando a Luciana virou para mim e falou assim, Bruno, eu tô grávida. Eu falei, que legal, então a gente vai construir, a gente vai fazer dar certo. E a gente vai É uma insistir até dar escolha, certo. gente. Não tem aquilo Escolha. não de ai, que Fantasia, lindo, cadê borboletas no eu nem estômago, cheguei ai, de que cavalo, né? Como um maravilhoso. príncipe de Gente, cavalo a para você, escolha, a cavalo branco. escolha. E as escolhas da nossa vida, escolha, escolha. Eu escolho fazer esse casamento dar certo. A gente Isso aí. escolhe. E né? toda vez que você olhar para o seu parceiro e ver problema, entenda que você tem tanto problema quanto ele. Gente, nossa criação faltou atenção, faltou amor, então somos inseguros, somos descontrolados, somos ciumentos, somos carentes, somos irritados. Todos nós, todos nós. Ai, meu marido é assim, você também é, não tem jeito. Esses dias uma conhecida minha virou e falou assim, Bruno, eu separei, meu marido me traiu e não sei o que, não sei o que, eu fiz tudo para ele. E foi um absurdo. Eu falei, não, mas você tem culpa nisso. Ela ficou em choque. Não, como assim tem culpa? Eu fiz tudo. Você tem culpa. Você tem culpa porque a gente sempre pode dar um pouco mais. A gente sempre pode dar um pouco mais. Então, assim, volta lá. Falei, volta no tempo que você ficou com ele. Será que faltou conversa? Será que faltou atenção? Será que teve trabalho demais? Será que teve problema demais? Sempre tem, gente. As coisas ruins, se a gente não se blindar delas, elas vão entrar na É nossa que as casa. pessoas acham que você falar que ela tem culpa justifica a traição. E Isso. uma coisa não Não tem justifica. nada a ver com a outra. Não justifica ele ter Isso. traído e não tira o erro dele. É isso aí. Mas tirar totalmente a culpa do outro também não é legal, né? Nessa posição de. A gente sempre tem que olhar pra gente. E a gente sempre pode melhorar em prol de um relacionamento, em prol de um casamento. Então a gente começou o nosso assunto de hoje falando de uma conversa de bar, de restaurante, onde a gente apoiou, né, essa pessoa a casar, a ter filho, né, até mesmo por conta das gerações, né, que a gente até brinca assim, hoje tem pais aí, os nossos pais doidos para ser avós, né, e não vem. Porque é legal também, gente, que, por exemplo, você pega o seu pai e sua mãe, que talvez esteja esperando um filho seu, e você fala assim, não tem que dar filho para ele. Mas, gente, os avós é uma segunda chance. É muito legal. É muito lindo Você ver. você vê o quanto o avô e a avó, eles têm amor pelo filho, pelo neto. Porque é difícil a gente amar o filho, não que falte amor, mas é difícil a gente colocar o filho em primeiro lugar, porque a gente trabalha tanto, a gente preocupa tanto, a gente acha que é dinheiro, é sucesso. Na verdade, a gente coloca em primeiro lugar, no sentido de você conseguir fazer dar certo. É uma segunda chance de você amar de um jeito que deveria ser amado, de um jeito puro, porque a gente tem tantas coisas, tipo, eu preciso educar, e a gente tá tão aflito, e o avô, ele não tem essa responsabilidade, então ele ama de um jeito puro, sabe? De um jeito lindo, estraga, genuíno, né? Por isso que fala que estraga. Porque é amor, e gente, é muito lindo de viver isso, e as pessoas estão demorando, né? De você proporcionar isso pros seus pais, assim, essa segunda chance. E você vê que todo pai, todo avô e avó, eles são babões, eles entregam amor, eles mimam, eles cuidam. Por quê? Porque é uma segunda chance, gente. A gente erra demais com os nossos filhos, erra muito, muito, muito. E isso é o que você tem que entender para você perdoar seus pais, né? Então, se você tem mágoa dos seus pais, olhe para você hoje e você vê que você errou um monte com a sua criação dos seus filhos. Então, é difícil. Agora, a segunda chance que a vida nos dá é quando você se torna avô e avó, né? E aí você entrega aquele amor, né? Puro, 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 puro. Isso aí, gente. Então não demore muito. Isso aí.
Conta aqui nos comentários o que vocês vivem aí, né? O que vocês pretendem mudar. Às vezes escrever é uma primeira forma de você começar a botar isso em prática e dividir com a gente. A gente gosta muito de ler, a gente quer ajudar vocês. Então, interajam nesse vídeo, curtam, encaminhem. Como última coisa, eu só queria deixar um pedaço de um podcast que eu vi esses dias que eu achei muito legal. Que tinham duas pessoas de sucesso, né? E perguntar, uma virou pro outro e falou assim: se eu te perguntasse hoje, você pegar tudo que você tem, tudo que você construiu, você abriria mão de tudo isso pelo seu filho? E ele falou, mas sem pensar duas vezes. Então, gente, cuidado com o quanto a gente tem vendido o nosso tempo, o nosso desespero em ganhar dinheiro, o nosso dinheiro o nosso desespero em ter coisas, em deixar a herança, em construir não sei o quê. E o tempo que a gente não tem vivido com a nossa esposa, o nosso marido, e construindo um futuro saudável, o quanto tempo a gente não tem abraçado e cuidado dos nossos filhos e falado aquilo que eles precisam ouvir, né? Palavras de afirmação, palavras de confiança. Muito cuidado que às vezes o ter não vai substituir a falta do ser. Então, esteja mais presente em casa, no relacionamento, com seus filhos e com você mesmo. Tudo começa na gente, 1 horinha do dia. Se você fala que tem tanta coisa para fazer, se você não tirar 1 hora para você, você já começou o seu dia errando. É Certo? isso, certo. Deixa de comentar não, tá? Coloca aí um pouquinho. Tenho certeza que esse episódio vai fazer sentido para alguém, com toda certeza Isso vai aí. fazer. Seja você que está para casar, ou já casado, ou em crise no relacionamento, entenda que com certeza isso aqui vai ter alguma palavra aí que vai tocar o seu coração no sentido de olhar mais para você, para o seu filho, para o seu marido, para o seu casamento. Comenta lá, não deixa de se inscrever no canal aqui, tá? Pra gente é muito importante e compartilhar com certeza com alguém que precise dessa ajuda, certo? Certo. Muito obrigado, Grande gente. beijo. Até a próxima.